O poder irresistível da comunhão na Igreja. Texto áureo. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, há um só corpo e um só Espírito. Efésios capítulo 4, versículos 3 e 4. Verdade prática. A Igreja é caracterizada pela comunhão que mantém com o Senhor Jesus Cristo e pela unidade espiritual de seus membros. Leitura complementar. 1 Tessalonicenses 4:9. A comunhão é uma ordem de Deus. Romanos 12:10. O amor fraternal nos conduz a honrar o próximo. 2 Coríntios 13:13. A comunhão do Espírito Santo é para os salvos. 1 João 1:6. É preciso andar em comunhão e falar a verdade. 1 Pedro 1:22. Precisamos ter um amor não fingido. E Atos 2:42. A comunhão era uma das mais importantes características da igreja primitiva. Leitura bíblica. Atos capítulo 2, versículo 40 ao 47. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Objetivos da lição de hoje: definir o termo comunhão, reconhecer a necessidade da verdadeira comunhão e saber que através da unidade a obra de Deus prospera. Introdução. Um dos sinais da atuação do Espírito Santo na igreja primitiva era a comunhão entre os seus membros. Mais que oferecer parte ou todo dos bens que possuíam, os cristãos mantinham-se unidos por um vínculo comum. Eles pertenciam ao corpo místico de Cristo, que é a Igreja de Deus. A comunhão faz da igreja um organismo espiritual perfeito de homens e mulheres, que apesar de suas procedências étnicas e diversidades culturais, sentem-se e agem como irmãos. Somente seremos reconhecidos como os filhos de Deus se cuidarmos uns dos outros e mutuamente nos socorrermos. A comunhão levou aqueles crentes primitivos a partilharem o que tinham, abrindo as portas para a atuação do Espírito Santo. Assim, o Senhor ia acrescentando pouco a pouco os santos, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins daquelas terras. Capítulo 1. A comunhão dos santos. A comunhão observada na Igreja de Cristo não é um mero fenômeno social. É o resultado da ação direta do Espírito Santo na vida daqueles que recebem a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Efésios 2:19. É uma comunhão. Aliás, uma comunhão tão íntima que ultrapassa o ajuntamento da congregação dos filhos de Israel, que nos momentos de crise reuniam-se como se fossem um só homem, conforme lemos em Juízes 20, versículo 1. Hoje, a igreja permanece unida, universal e invisível no Espírito Santo, e assim estará por todo sempre. 1.1. O que é comunhão? A comunhão é o vínculo de unidade fraternal mantida pelo Espírito Santo e que leva os cristãos a se sentirem um só corpo em Jesus Cristo. A palavra grega empregada aqui é koinonia e traz a ideia de cooperação e relacionamento espiritual entre os santos.
A comunhão da igreja primitiva era completa. Reuniam-se em oração e súplica, mas também reuniam-se para socorrer os mais necessitados. A comunhão da sua igreja tem como modelo os cristãos de Jerusalém? Ou não passa de um mero ajuntamento social? 1.2. A unidade do corpo de Cristo. Eis um dos mais preciosos capítulos da doutrina da igreja, a sua unidade. O apóstolo Paulo tinha uma perfeita compreensão deste mistério, conforme lemos em Efésios 4, versículo 1 ao 7. Somente pelo Espírito Santo podemos compreender a unidade de judeus, árabes, gregos e bárbaros, que apesar de suas diferenças culturais e étnicas, não apenas sentem-se e agem como irmãos, mas acham-se espiritualmente vinculados num só corpo, e isso se dá pela ação direta e distintiva do Espírito Santo. Cada membro nesse corpo tem uma função específica, mas todos trabalham pelo bem comum. Nós lemos em 1 Coríntios 12:12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Quando um de seus membros sofre, todos sofrem com ele. Por isso, preocupamo-nos uns com os outros e mutuamente nos socorremos. E você? Tem preservado a unidade do corpo de Cristo? Ou tem promovido divisões e dissensões entre os santos? 1.3. A comunhão da igreja é algo que agrada a Deus. Deus quer e exige que seu povo permaneça unido. Em sua oração sacerdotal, Jesus roga ao Pai pela unidade de seus discípulos. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 11. Portanto, se mantemos o vínculo da comunhão, agradamos a Deus. Efésios 4:3. Sim, esse é o vínculo da perfeição que tem como base o amor, conforme ensina o apóstolo Paulo em Efésios 4, versículo 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. No capítulo 1, nós aprendemos que a comunhão da igreja não é um mero ajuntamento de pessoas, mas é o relacionamento espiritual e pessoal dos santos sob a ação do Espírito Santo. Capítulo 2. A comunhão cristã caracteriza-se pela unidade. A comunhão cristã constitui-se num grande mistério. É algo que a própria sociologia não pode explicar. Nem o próprio Israel de Deus no Antigo Testamento logrou alcançar tamanha perfeição e excelência. Aliás, as diferenças entre as 12 tribos tornou-se impossível uma unificação de Israel. 1 Reis 12, versículo 1 e 16. Vejamos, pois, em que consistia a comunhão da igreja primitiva. Que este seja o nosso modelo até que Cristo venha buscar-nos. 2.1. Uma unidade doutrinária. Não pode haver perfeita união sem unidade doutrinária. Informa-nos Lucas que os cristãos primitivos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Atos 2:42. Não era uma doutrina qualquer. Tratava-se do ensinamento emanado do colégio apostólico constituído pelo Senhor Jesus Cristo. Paulo, ao discorrer sobre o mistério do corpo de Cristo, fala também de uma só fé. Efésios 4:5. Fé esta que deve ser preservada zelosamente pelos santos. Judas, versículo 3. Na autêntica comunhão cristã, por conseguinte, não há lugar para heresias nem apostasias. Estejamos, pois, sempre alertas. Nesses últimos dias, muitos aparecerão em nosso meio dissimulando suas inverdades doutrinárias, com o único intuito de destruir a comunhão dos santos. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1. 2.2. Uma unidade na própria comunhão. A unidade doutrinária conduz a uma comunhão perfeita. Isso significa que não pode haver genuína comunhão cristã com 2 ou 3 pensamentos teológicos díspares e contrastantes.
As seitas aparecem quando o indivíduo ou grupo apresenta uma doutrina contrária aos profetas e apóstolos de nosso Senhor. Você se lembra da doutrina de Balaão e dos ensinos de Jezabel? Muitos são os que mergulham nas profundezas de Satanás e apresentam-se como especialistas no conhecimento de Deus. Apocalipse 2:24. Se quisermos, portanto, uma comunhão perfeita, lutemos por manter a sã doutrina. A heresia causa divisão. Ou melhor, a heresia em si já é uma divisão. Esta recomendação de Paulo não deve ser esquecida. Nós lemos em Tito 3,10: ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evitam. 2.3 Unidade no partir do pão. Os crentes primitivos mantinham uma comunhão tão intensa entre si que se reuniam com alegria e singeleza de coração para celebrar a Santa Ceia, conhecida como a festa ágape, a festa do amor. Era o seu partir do pão de Atos 2:42. Eles em Cristo e Cristo em cada um deles. Poderia haver uma comunhão mais plena? Não era simplesmente uma cerimônia. Era a festa na qual lembravam a morte e a ressurreição de Jesus, a expressão mais sublime do amor divino. Voltemos a participar, ou melhor, a celebrar a Santa Ceia como a reunião mais importante e solene da Igreja. Todas as vezes que nos congregamos com essa finalidade, lembramos-nos de que Cristo morreu e ressuscitou e certificamos-nos de que, em breve, virá Ele arrebatar-nos. 2.4 Unidade nas orações. Lucas também nos informa que a comunhão da igreja primitiva tinha como base a oração. O autor sagrado é bem enfático, abre aspas, e nas orações, fecha aspas, Atos 2:42. Isto significa que as reuniões de clamor e intercessão eram-lhes frequentes e poderosas. Haja vista que, em certa ocasião, a força da oração daqueles santos chegou a abalar a estrutura do prédio em que estavam reunidos. Atos 4:31. Sem oração, a comunhão da igreja perde a sua força e influência. E a sua igreja? É uma comunidade de clamor e intercessão? Ela ainda move o coração de Deus? É hora de clamar. No capítulo 2, nós aprendemos que a unidade doutrinária, a unidade entre os irmãos e a unidade no partir do pão e a unidade nas orações é o que caracteriza a comunhão da igreja cristã. Capítulo 3. Os frutos da comunhão cristã. Estes são os frutos gerados pela comunhão cristã, conforme facilmente depreendemos da leitura do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. 3.1 Temor a Deus. A verdadeira comunhão frutifica na vida da igreja como um todo e na vida de cada crente em particular um santo temor a Deus. Lucas destaca no capítulo 2 e versículo 43 de Atos: em cada alma havia temor. E o temor a Deus, como todos sabemos, é o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Quando os crentes temem e amam a Deus, a igreja mostra-se sábia não apenas diante do Senhor, mas também diante do mundo. Existe ainda temor de Deus em seu coração? 3.2 Sinais e maravilhas. Pentecostais que somos, acreditamos piamente que Deus ainda opera sinais e maravilhas entre o seu povo. Mas para que isso ocorra, é urgente que vivamos uma perfeita comunhão com o Pai e com cada um de seus filhos. Lucas realça que na igreja primitiva, o sobrenatural era algo bastante natural entre os crentes. Lemos em Atos 2:43, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E sabe qual era o segredo? A comunhão. 3.3 Assistência social. Uma igreja que cultiva a verdadeira comunhão cristã não permitirá que nenhum de seus membros passe necessidade.
Eis o que testemunha o autor sagrado. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Atos 2, versículos 44 e 45. Não se tratava de um comunismo cristão, mas da autêntica comunhão que o Espírito Santo nos esparge na alma. O comunismo só espalha o medo, a miséria, o ateísmo. A Igreja de Cristo não precisa dessa ideologia, porque nós podemos socorrer nossos membros através da perfeita comunhão, porque a comunhão cristã tem o amor de Deus. 3.4. Crescimento. Uma igreja que cultiva a comunhão e não se acha dividida só tem a crescer. Nós lemos: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 2, 47, parte B. A igreja, como agência por excelência do reino de Deus, não pode ficar estagnada. Haverá de crescer local e universalmente. 3.5. Adoração. A igreja primitiva era também uma comunidade de adoração. Nós lemos: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Atos 2, 47. Sim, a igreja que louva a Deus jamais deixará de ser reconhecida até mesmo por seus inimigos como um povo especial. Voltemos ao altar da verdadeira adoração. Louvemos a Deus com salmos e hinos, abramos a harpa cristã e celebremos os grandes atos de Deus. No capítulo 3, nós aprendemos que a verdadeira comunhão cristã gera frutos na vida da igreja, tornando-a verdadeiramente o corpo de Cristo. Subsídio histórico. No Pentecostes, depois da vinda do Espírito Santo, o grupo de 120 explodiu. Em um dia, 3.000 pessoas adotaram a fé e passaram a servir a Cristo. Elas foram agregadas à igreja, isto é, imediatamente se uniram à comunhão dos crentes. Os 3.000 novos crentes se reuniram com os outros como eles, pessoas de pensamento e fé semelhantes. Lucas ressaltou a natureza cotidiana das reuniões da igreja. Os crentes se reuniam tanto no templo como em casa para o partir do pão e supostamente para a comunhão, para dar atenção às necessidades e para a prática da oração. Uma má interpretação comum sobre os primeiros cristãos, que eram judeus, era que eles rejeitavam a religião judaica. Mas esses crentes viram a mensagem e a ressurreição de Jesus com o cumprimento de tudo o que eles conheciam e do Antigo Testamento em que eles criam. A princípio, esses irmãos de origem judaica não se separaram do restante da comunidade judaica. Eles ainda iam ao templo e às sinagogas para adorarem e aprenderem mais sobre as Escrituras. Mas a sua fé em Jesus criou um grande atrito com os judeus que não acreditavam que Jesus fosse o Messias. Assim, aqueles crentes judeus eram forçados a se reunirem nas suas casas para compartilhar as suas orações e os ensinos a respeito de Cristo. No final do século I, muitos desses crentes judeus foram excomungados de suas sinagogas. Comentário do Novo Testamento, aplicação pessoal, página 632 à página 634. Subsídio devocional. A comunhão dos santos na Bíblia. A comunhão dos santos é uma expressão teológica historicamente forte. Quer na comunidade de Israel, quer na igreja primitiva, seu conceito não é um mero casuísmo. É uma prática que leva o povo de Deus a sentir-se como um só corpo. Nos momentos de emergência nacional, os israelitas levantavam-se como um só homem. Isso mostra que se um israelita sofria, os demais padeciam. Se uma tribo via-se em perigo, as outras sentiam-se ameaçadas. A fim de manter o seu povo unido,
suscitava-lhe o Senhor líderes carismáticos como Gideão e Davi. O amor entre os israelitas era realçado na lei e nos profetas. Os hebreus, por exemplo, não podiam emprestar com usura para seus irmãos. Quando da colheita, eram obrigados a deixar aos mais pobres as respigas. E foi isso que aconteceu com a moabita Ruth. Quando a comunhão dos santos em Israel era quebrantada, instalava-se a injustiça social, a opressão e a violência. Para conter todas essas misérias, erguia Deus os seus profetas que, madrugando, repreendiam os injustos, buscando a reconduzi-los aos princípios da lei de Moisés. Ao retratar a comunhão entre os cristãos, escreve o português Camilo Castelo Branco: o amor de Deus é inseparável do amor do próximo. É impossível no coração humano o incêndio suavíssimo do amor de Deus, quando o grito da miséria não desperta no coração as mágoas e aflições do próximo. Mais adiante, acrescenta Camilo: vede como eles se amam, diziam os pagãos, quando a sociedade cristã repartia seus haveres em comunas, onde grande despojados de suas galas vinham sentar-se ao lado dos pobres, vestindo de uma mesma túnica e nutrido por um semelhante quinhão nos ágapes da caridade. Sem a comunhão dos santos não pode haver cristianismo. Aliás, protestou alguém certa vez: o amor é a única forma de nos sentirmos realmente cristãos. Todos os escritores do Novo Testamento, a exemplo do Salvador, realçaram a comunhão dos santos. No Sermão do Monte, ensinou Jesus os seus discípulos a se amarem uns aos outros. De outra forma, não seriam contados entre os seus seguidores. Cláudio Honor de Andrade, em sua obra As Disciplinas da Vida Cristã, páginas 117 e 119. Conclusão: a sua igreja cultiva a verdadeira comunhão? É hora de voltarmos ao cenáculo e reviver os tempos de refrigério e avivamento. Somente uma igreja que experimenta a verdadeira comunhão com Cristo e com seus membros em particular sobreviverá nestes tempos difíceis e trabalhosos. O Espírito Santo quer operar em nosso meio, mas só o fará se estivermos vivendo a genuína comunhão cristã. Amém.